Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula prática de anatomia humana. Hoje a nossa videoaula é uma sequência aí das videoaulas práticas de ossos de membro inferior e nessa segunda parte nós vamos trabalhar com os acidentes ósseos do fêmur e também da patela, ok? Da patela, tá certo? Então nós vamos iniciar com o osso fêmur, que é essa nossa parte 2, onde nós vamos trabalhar todos os acidentes ósseos, começando pela epífise proximal, diáfise, epífise distal e também aprender como reconhecer o lado aí do osso fêmur. E depois nós vamos para a patela, ok? Pessoal, quando nós analisamos então o osso fêmur, ele é classificado como um osso longo e todo osso longo ele vai ter duas extremidades. Ok? Essas extremidades são chamadas de epífises. Então, nós vamos ter aqui inferiormente a epífise distal e superiormente a epífise proximal. E no meio, nós temos o corpo, que é chamado diáfise. Ok? Diáfise. Bom, eu sempre gosto de começar analisando, né, os acidentes ósseos numa vista anterior e começando aqui na epífise proximal, ok? Então, iniciando aqui, pessoal, na nossa epífise proximal, tá ok? Primeira coisa que nós conseguimos observar é toda essa parte arredondada aqui, ó, que é a chamada cabeça do fêmur, ok? Então, toda essa parte arredondada. Observa que nessa cabeça do fêmur existe uma pequena depressãozinha, tá? Essa depressãozinha é chamada fóvea da cabeça do fêmur, tá? Ela tá furada, esse furo maior aqui é de um prego que a gente colocou para poder articular no esqueleto, tá? Mas esses outros dois furinhos menores aqui existem, que são chamados de forames nutrícios, como esses outros foramezinhos menorzinhos aqui. Tá? Então, o que eu quero que vocês observem aqui, em toda a cabeça, ó, toda a parte da cabeça do fêmur, nós temos essa depressão no centro, chamada fóvea da cabeça do fêmur. Essa fóvea da cabeça do fêmur, ela vai servir como ponto de inserção de um ligamento chamado ligamento redondo do quadril, ou ligamento redondo do fêmur, né? Que vai se prender aqui, ó, na parte mais funda do acetábulo, que é a chamada então fossa do acetábulo. Então, quando eles fazem essa conexão aqui, além dos ligamentos, né, da cápsula articular que nós temos aqui externamente, além dos ligamentos extracapsulares, vai ter um ligamento mais interno, que é o ligamento redondo, né, do fêmur ou do quadril. Ok? Então, que se prende tanto aqui na fossa do acetábulo, como se prende aqui na fóvea da cabeça do fêmur, ok? Lembrando que em todos os ossos que nós temos um acidente ósseo chamado cabeça, nós vamos ter um estreitamento, ó. Todo esse estreitamento aqui, ó, todo esse estreitamento é chamado colo anatômico do fêmur, ok? Então, todo esse estreitamento, tá certo? Outra coisa que nós podemos observar aqui na epífise proximal, observando numa vista anterior, é que nós vamos ter essa pequena saliência aqui, que dá para ver na frente, e essa saliência aqui, ó. Toda essa estrutura aqui, pessoal, ó, que ela é vista tanto numa parte anterior, como lateralmente, ó, como posterior, ó, tá? Então, tudo isso aqui é chamado trocânter maior. E aqui, posteriormente, ó, então na parte posterior a gente consegue visualizar bem o trocânter menor. Só que quando nós observamos numa vista anterior, eu vejo tanto uma parte do trocânter maior, ó, como uma pequena partezinha do trocânter menor. E entre os dois trocânteres, ó, entre o trocânter maior e o trocânter menor, nós vamos ter uma elevação aqui no meio, ó, unindo, né? Tipo como se estivesse unindo os dois trocânteres, o trocânter maior com o trocânter menor. Essa elevação anterior é chamada
linha intertrocantérica. Então, anteriormente, essa elevação que une os dois trocânteres é chamado de linha intertrocantérica. Posteriormente, nós vamos ter uma outra elevação. Olha só, nós temos aqui o trocânter maior e o trocânter menor, correto? Entre os dois, nós vamos ter essa elevação aqui, ó, tá? Essa elevação posterior é chamado crista intertrocantérica, tá certo? Então, na face anterior é linha intertrocantérica, na face posterior é crista intertrocantérica, tá certo? Então aqui, ó, mostrando, né, mais uma vez para vocês toda a parte, ó, do trocânter maior, ó, tá? Então a gente observa o trocânter maior tanto numa vista anterior, quanto numa vista lateral, como também numa vista posterior, tá? Aqui o trocânter menor, ó, certo? Trocânter menor, que a gente observa ele melhor, né? Numa vista posterior, só que numa vista anterior a gente enxerga um pedacinho dele também, ok? Outra coisa que é importante a gente analisar aqui na epífise proximal é que, o que nós temos que entender? Esse trocânter maior, ele fica para fora do nosso corpo, ou seja, ele fica lateralizado, e a cabeça fica medial, né? Fica voltado para o meio do meu corpo. Aqui, ó, na parte interna medial do trocânter maior, nós temos uma pequena depressãozinha aqui, ó. Uma pequena depressãozinha aqui. Essa depressão é chamada fossa trocantérica, tá? Então, se nós analisarmos, ó, aqui nós temos a face lateral do trocânter maior. Se eu girar um pouquinho, ó, a parte interna medial, né, voltada para o meio, vai estar então a fossa trocantérica, ok? Muito bem. O que mais que eu consigo observar aqui na epífise proximal? Aqui eu tenho o trocânter maior e aqui eu tenho o trocânter menor, tá certo? Do trocânter maior, pessoal, olha só que interessante. Do trocânter maior sai uma elevação, que é essa elevação aqui. E do trocânter menor sai uma outra elevação. Do trocânter maior sai uma outra elevação aqui. Essa elevação que vem do trocânter maior é chamado tuberosidade glútea. Tuberosidade glútea. E essa elevação que vem aqui, ó, essa elevação que vem do trocânter menor é chamada linha pectínea do fêmur. Se nós analisarmos aqui no osso do quadril, que nós trabalhamos na primeira parte dessa videoaula prática, aqui da eminência iliopúbica até o tubérculo púbico, nós tínhamos a linha pectínea do osso púbico. E aqui, agora no fêmur, né, numa vista posterior, saindo do trocânter menor, nós temos a linha pectínea do fêmur. Essa tuberosidade glútea é onde vai servir como ponto de inserção do músculo glúteo máximo, ok? E essa linha pectínea, que sai do trocânter menor, vai servir como ponto do músculo pectíneo, tá? Então, o músculo pectíneo, ele vai se prender tanto aqui na linha pectínea do osso do quadril, como também se prende, né, na face posterior do fêmur, que é na linha pectínea aqui. E se a gente observar, a tuberosidade deltoide desce, a linha pectínea desce, e as duas se unem formando uma elevação que desce, ó. Essa elevação, se a gente observar aqui, ó, vamos deixar aqui que daí dá pra gente observar um pouco melhor, ó. Tuberosidade glútea, linha pectínea. As duas descem e formam uma elevação posterior aqui no corpo do fêmur. Essa elevação aqui, ó, é chamada linha áspera, ó. Essa elevação aqui é chamada linha áspera.
Porém, a linha áspera, pessoal, ó, se nós observarmos, ela vai apresentar dois lábios. Por quê? Toda essa elevação é a linha áspera, só que ela vai ter um lábio mais lateralizado, ó, que segue aqui do trocânter maior, ó, mais lateralizado, e aqui vem do trocânter menor, que é medial, que desce aqui a linha pectínea, formou a linha áspera, tudo bem, só que ela vai apresentar uma outra borda aqui, uma outra linha, é um outro lábio, né? Que é o lábio medial. Então, a linha áspera, tá? Ela é formada tanto pela tuberosidade glútea, como também pela linha pectínea. Porém, a linha áspera, ela é formada, ela apresenta dois lábios, o lábio lateral e o lábio medial. E aí o que acontece? Aqui, ó, quando ela vai se aproximando da epífise distal, a linha áspera se divide. Então, o lábio lateral continua descendo, só que em direção a quem? Ao côndilo lateral. E o lábio medial da linha áspera continua descendo, ó, em direção ao côndilo medial, tá? Então, olha só, linha áspera, os dois lábios, lateral e medial. O lábio lateral, quando ele continua descendo em direção ao côndilo lateral, vai se chamar linha supracondilar lateral, ok? Linha supracondilar lateral. E o lábio medial da linha áspera continua descendo e vai se chamar linha supracondilar medial, porque vem para o côndilo medial, ok? Que daí vem para o côndilo medial, tá certo? Então aqui nós temos o lábio lateral, o lábio medial da linha áspera. O lábio lateral, quando se divide, né, ele forma a linha supracondilar lateral, e o lábio medial forma, então, continua descendo, sendo chamado de linha supracondilar medial. Supracondilar lateral, supracondilar medial, tá certo? Bom, aqui, ó, entre as duas linhas supracondilares, nós vamos ter uma parte lisa bem aqui no meio, tá? Essa parte lisa bem aqui no meio, na face posterior do fêmur, é chamado face poplítea. Face poplítea, ok? Muito bem. Aqui, pessoal, se nós analisarmos, então nós já analisamos todos os acidentes ósseos que nós tínhamos numa epífise proximal, tanto anterior quanto posterior. Nós já analisamos os acidentes ósseos do corpo, né? Numa vista posterior, que é o que nós vamos ter, tanto tuberosidade deltoide, glútea, quanto linha pectínea, linha áspera, as linhas supracondilares, né? Lateral e medial, e também, aí agora nós chegamos na epífise distal. Na epífise distal, nós temos posteriormente a face poplítea, tá? Anteriormente, nós vamos ter quem? Essa parte anterior aqui, ó, que ela é um pouco mais lisa, e ela é um pouco mais, ela é um pouco mais, quer ver, ó, afundada, certo? Por quê? Porque é nessa parte mais afundada que eu vou ter encaixando aqui, ó, a patela, certo? Então, esse acidente ósseo anterior na epífise distal do fêmur é chamado face patelar, ok? Face patelar. Por quê? Porque é aonde vai se articular, então, a patela, ok? Outra coisa que eu quero que vocês observem, ó, nós temos essa dilatação aqui, ó, parecendo uma luva de boxe, tá? Mais medial, e essa outra mais lateral, ok? Ó? Então ela parece mesmo, ó,
como se fosse uma luva de boxe, certo? Cada elevação dessa é chamada de côndilo, ok? E se a gente observar numa vista anterior, esse côndilo é maior do que esse, ó, tá? Então, esse côndilo que é maior é o medial, maior M medial. Esse outro que é menor, eu vou chamar de lateral. Só que é fácil a gente observar qual que é medial, qual que é lateral, em relação à cabeça do fêmur. Por quê? A cabeça do fêmur, ela sempre tem que ser medial, ela sempre tem que ser voltada para o meio do corpo. Então, o côndilo que tiver na mesma reta que a cabeça é o medial. O outro que tiver na mesma direção que o trocânter maior, ó, é lateral, certo? E além de você observar pela direção da cabeça, você observa pela questão do tamanho, né? Ó, como você pode observar aqui, tá? O tamanho aqui, ó, do côndilo medial é muito maior, né, do que o lateral, ok? Então, todas essas dilatações são os côndilos, côndilo medial e côndilo lateral. Porém, cada côndilo vai apresentar uma elevação lateralmente, ó. Essa elevação, ó, se nós observarmos aqui, ó, essa é a elevação lateral do côndilo, essa é uma elevação que tem no lado do côndilo medial, e essa aqui, ó, é uma elevação, ó, que a gente até consegue ver que tem uma elevação mesmo, ó. Aqui, ó, elevação na lateral aqui do côndilo lateral, tá? Então, o que eu quero que vocês observem? Cada estrutura dessa é o côndilo, côndilo medial, côndilo lateral. Essa elevaçãozinha lateral aqui é epicôndilo medial e essa aqui epicôndilo lateral, ok? Então, o côndilo é tudo isso aqui. A elevaçãozinha é o epicôndilo medial e epicôndilo lateral. No côndilo medial, além de termos o epicôndilo aqui, nós vamos ter uma outra elevação aqui, ó. Se a gente observar aqui, ó, ele vai ter essa elevação aqui, ó. Ok? Essa elevação aqui em cima, não é na lateral, é aqui em cima. Essa elevação que nós temos aqui, ó, é chamada tubérculo do adutor, tá? Tubérculo do adutor, ó, é isso aqui, certo? Tubérculo do adutor, no côndilo medial, ok? No côndilo medial. No côndilo lateral, essa elevação que tem aqui é o epicôndilo lateral. Então, todo o côndilo lateral, epicôndilo lateral. Todo o côndilo medial, epicôndilo medial. Aqui em cima, o que nós temos é o tubérculo do adutor. Por quê? Aqui vai se inserir um tendão de um músculo chamado adutor. Ok? Muito bem. E ainda, numa vista posterior do fêmur, entre os dois côndilos, entre o côndilo medial e o côndilo lateral, nós temos uma parte funda, uma fossa aqui, ó, tá? Uma fossa. Essa fossa é chamada fossa intercondilar, ok? Então aqui, ó, na face posterior do fêmur, nós temos a face patelar. Embaixo da face patelar, nós vamos ter uma fossa, chamada fossa intercondilar, porque fica entre os dois côndilos. Tudo bem? Pessoal, com isso, então, a gente, né, termina aí os acidentes ósseos relacionados ao fêmur, tá? E eu vou pegar aqui um outro fêmur, ó. Esse fêmur já é um pouco maior, né? Mas, ó, só para vocês entenderem, ok? Então, aqui nós temos, vamos supor que a minha caneta, que está no meio, é
o osso externo, é o meio do corpo, tá? Como é que você vai fazer para reconhecer o lado do osso fêmur, para saber se ele é direito ou se ele é esquerdo? Aqui não é o meio, a minha caneta não é o meio. Olha para onde que ficou as cabeças do fêmur. Ficaram para o meio, então são mediais. Então a primeira coisa que você faz para você reconhecer o lado do osso fêmur é colocar as cabeças do fêmur medialmente, né? Vão ficar medial, vão ficar para o meio. Outra coisa que você vai ter que analisar é aqui embaixo, ó, a face patelar, tá? Então olha só, face patelar, ó. Ok? O que acontece? A face patelar é onde você vai articular a patela. E a patela é aquele osso sesamoide anterior no joelho. Então, se a patela é anterior, para onde que eu tenho que ter a face patelar? Anteriormente. Ó, face patelar anteriormente. Então, é simples você reconhecer o lado do fêmur. A cabeça é medial e a face patelar é anterior. Ok? Não tem erro. Então, se a gente for analisar de acordo com a minha caneta, que é o meio do corpo, esse osso aqui, esse fêmur, é um osso, é um fêmur direito, e esse aqui é um fêmur esquerdo, tá? Da esquerda para o meio, da direita para o meio, ok? E como eu falei, nessa segunda parte nós vamos trabalhar quem? Nós vamos trabalhar a patela, tá? A patela, pessoal, ela é um osso sesamoide, tá certo? Ó, a patela é um osso sesamoide. Esse osso sesamoide, então a definição de um osso sesamoide é que os ossos sesamoides são ossos colocados aí dentro de uma articulação que servem como pontos de fixação, tanto de ligamentos quanto de tendões musculares, tá? A patela, pessoal, ela vai ser um osso bem simples da gente analisar, tá? Olha só, eu vou até escrever aqui, ó. Aqui não está escrevendo, tá? Mas eu vou pegar uma canetinha para escrever melhor para vocês. Então aqui, pessoal, ó, o que a gente tem que analisar da patela, tá? Quando a gente observa a patela, olha que interessante. Cada patela, ela vai ter uma face anterior, que é toda enrugada. Aqui está consertado com massinha, tá? Nós vamos observar essa aqui, ó. Vai ter uma face, né, a face anterior, que está tudo enrugadinha, bem áspera, e uma face posterior que é lisinha, ó. É lisinha, que é na face posterior onde nós vamos ter as faces articulares, né? Tanto face articular medial quanto lateral. Eu já vou explicar como que você reconhece o lado de cada uma. A patela, além dela ter essa face anterior, que é mais enrugada, e a face posterior, que é mais lisa, ela vai ter uma parte superior, que é chamada base, tá? Ó, a parte superior é a base, e a parte inferior vai ter uma pontinha, ó, ok? E essa pontinha é chamada ápice. Então o ápice, geralmente quando você observa, ápice, não sei o que, é para cima. Não, na patela, o ápice é inferior, ok? E a base é superior, tá? Então, quando você observa uma patela, primeira coisa que tem que observar, a base é superior, o ápice é inferior. A face anterior é toda enrugada e a face posterior é lisa. E aí nós temos que entender o seguinte, na face posterior, que é lisa, nós vamos ter duas faces articulares. Se vocês observarem, essa face articular, ela é menor, ó, tá? Do que essa aqui, ó. Essa aqui é maior, ó, ok? Essa face articular é maior e essa aqui é um pouco menor, ó, ok? Essa aqui, ó, ela vai ser o quê? Maior aqui e menor aqui. Então, essa que é maior, eu vou chamar lateral, tá?
lateral. E essa que é menor eu vou chamar medial. O mesmo vai acontecer aqui, ó. Essa que é menor eu vou chamar de medial e essa que é maior eu vou chamar de lateral. Por quê? O que a gente tem que analisar? Quando a gente pega o fêmur, aqui ó, eu tenho aqui o côndilo medial, certo? E aqui eu tenho o côndilo lateral, ok? O que vai acontecer? O côndilo medial não é maior? Não é maior aqui, ó, tá? E aqui não é menor? O côndilo lateral? O que vai acontecer? Lateral com medial, medial com lateral, ó, encaixei. O mesmo vai acontecer nesse caso aqui, ó, nesse outro osso que é do lado esquerdo. Medial com lateral, lateral com medial, ó, ele encaixa. Por quê? O que vai acontecer? Se vocês observarem, essa parte anterior do lateral é um pouco mais proeminente, ó. Ele é um pouco mais erguido do que esse aqui, do que o medial. Então, o que acontece? Como ele é mais erguido, aqui tem que ser menor. Então, né? Então, você acaba encaixando aqui, ó. Certo? Então, você vai fazer os encaixes. Ok? Então, é dessa maneira que você vai reconhecer aqui a parte da patela, tá? A parte da patela. O medial vai ser menor, né? Ó, o medial vai ser menor e o lateral vai ser maior, tá certo? Então, dessa maneira, pessoal, a gente termina aí a segunda parte, né? Da videoaula prática de ossos de membro inferior, onde nós trabalhamos os fêmurs, né? E também as patelas, tá? Então, lembrando que a face articular da patela, que é menor, é medial, e a que é maior é lateral, ok? Então, ó, vai ficar desse jeito aqui, ó, encaixadinho, bonitinho, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham entendido e aprendido aí sobre o fêmur e sobre a patela. E desejo a todos aí ótimos estudos, né? Que vocês estudem bem aí sobre esse assunto. Deixe seus comentários nos vídeos, na descrição do vídeo, que eu estarei respondendo a todos. Ativem o sininho de notificação para sempre receber aí novidades de novos vídeos, né? E também curtam aí meu vídeo aí, né? Dá uma força para nós aí. Então desejo a todos ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima videoaula no meu canal do YouTube Anatomia com o professor Carlão.